E a gente segue falando sobre as investigações contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, essa operação da Polícia Federal que foi deflagrada hoje. A deputada federal Carla Zambelli ontem havia concedido uma entrevista à Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul e durante a entrevista falou sobre operações que podem acontecer contra governadores por causa dessas fraudes agora no período da pandemia. E hoje, depois da deflagração da operação, ela foi acusada de ter recebido com antecipação informações dessa operação da Polícia Federal, de que haveria um vazamento da operação dessa terça-feira, da operação de hoje, que a deputada Carla Zambelli teria o conhecimento disso. E para a gente esclarecer isso, falar sobre isso, ela está conosco agora, a gente vai conversar, gentilmente nos atende agora a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, está conosco aqui. Como vai, deputada? Boa noite para você, seja bem-vinda, prazer ouvi-la. Muito boa noite, Vitor, Augusto, Zé Maria, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, deputada, então, para começar a nossa conversa, bem objetivamente, a senhora recebeu alguma informação antes da hora dessa operação da Polícia Federal? Não recebi nenhuma informação da Polícia Federal. O que aconteceu foi que eu sou uma pessoa bem informada, vou atrás das informações, acompanho o combate à corrupção há muitos anos. Uma das pessoas que eu acompanho, inclusive, é o Augusto Nunes, que eu tenho falado com ele desde 2011, aprendido com ele desde 2011, né, porque ele ainda estava na Veja, e é algo que, como eu acompanho, gosto e luto contra a corrupção, é algo que me chama a atenção, algo que eu tento acompanhar a miúdo, né, e vou ligando os pontos, é uma questão de ligar pontos. Aliás, depois de hoje de manhã, quando eu fui acusada de enfim, ter algum tipo de privilégio de informações ou vazar informações, várias pessoas me disseram, poxa, Carla, eu também falei sobre isso, né? Eu também discuti o assunto, falei que deveria haver aí nos próximos dias operações da Polícia Federal em torno disso. O próprio Carlos Jordi, deputado federal, alguns youtubers como Bárbara do canal Te Atualizei, o Alan Santos do Terça Livre, então pessoas que há alguns dias já vêm comentando nas suas próprias redes sociais que existe uma expectativa em torno disso. Primeiro porque o Procurador-Geral da República, dia 8 de maio e depois no dia 20 de maio, falou que estava solicitando esse tipo de investigação, né, em cima dos governadores. E em segundo lugar, porque também teve uma informação da revista Cruzoé, exclusiva dela, de que um avião da Polícia Federal teria saído do dia 21 de Brasília e ido ao Rio de Janeiro, e esses policiais federais não teriam retornado. Então, lógico, havia, sim, uma expectativa. E ontem eu falei de uma maneira, aquela coisa assim, forma de dizer, modo de dizer, né? Tem coisa aí na agulha para sair e tal, mas como uma intuição, enfim, algo nesse sentido, e não porque eu tivesse alguma informação privilegiada sobre um ponto específico. José Maria Trindade também com a gente. Zé Maria, sua pergunta para a deputada Carla Zambelli. Zé. Pois é, deputada, eu até conversei com a comissão parlamentar paralela do Congresso Nacional, que analisa a pandemia, e lá chegaram indicações fortes também de vários estados. E eu falei aqui, a Polícia Federal vai investigar pelo menos 5 estados. Então, nós já estamos antecipando aqui, sem informação privilegiada e sem nenhuma interferência, de que haverá outras operações. Pelo menos 5 estados vão ser investigados e devem ser investigados. O que me impressiona é a falta de ação dos deputados estaduais. E hoje de manhã eu falei exatamente isso. A deputada acompanha. A deputada é do meio, né? Eu acompanhei seu trabalho aqui durante todo o processo político e tal, do impeachment, e sei o que é. Eu não entendo. Agora, o governador que é acusado, deputada, ele tem que dar explicações, não é? Não acusar outros. Mas eu acho até que ele me usou como uma cortina de fumaça, sabe, Zé Maria? Porque, assim, hoje de manhã, todos os jornais, todos os jornais que eu conheço, tanto impressos quanto digitais e também TVs, falavam mais do possível vazamento que eu teria causado do que do fato em si. Quer dizer, é mais grave
a teoria de que uma deputada talvez tivesse alguma informação privilegiada do que um governador ter desviado o dinheiro do contribuinte, como você bem disse, não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, primeiro numa situação caótica como a que nós estamos vivendo, que é a situação da pandemia, em que pessoas estão morrendo, se não pela pandemia, mas de fome ou de falta de atendimento nos hospitais, num estado que sofreu tanto nos últimos anos, já tem aí 4 ex-governadores presos, se for mais um vai conseguir o pentacampeonato de governadores presos, e assim, é uma notícia de um possível vazamento de uma deputada se torna mais importante do que o fato em si, o crime em si, né, essa apuração do que tem que acontecer. É bem como você disse, eu tô aqui na expectativa de que meu estado de São Paulo também seja o objetivo de uma operação dessas, independente de quem seja dentro do governo, não estou dizendo em cima do governador, mas que se descubra por que há tanta diferença nos preços dos EPIs, nos preços dos respiradores, nos preços das obras de hospitais de campanha, né? Por que existe tanta diferença no número de mortes relativas nos estados como um todo, né? São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, como Amazonas, tem um número de mortes relativo muito maior do que estados, por exemplo, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, países até mais frios, né? Onde talvez falte, o frio parece ser um fator determinante para esse vírus. Então, assim, coisas que a gente tenta procurar resposta e buscar resposta, e eu tenho feito denúncias a respeito disso, e eu vejo, assim, algumas assembleias, assim, se mexendo, Zé Maria. Ali em São Paulo já tem pedido de impeachment do governador Dória, alguns deputados da base do Bolsonaro lá estão se movendo, estão fazendo algumas denúncias. Em Santa Catarina, por exemplo, a vice-governadora denunciou o governador, olha só, o que aconteceu em Santa Catarina. Mas, assim, a gente está precisando avançar bastante, porque não é possível que o governo envie bilhões e bilhões de reais aos estados e esse dinheiro acabe na mão dos corruptos e não no final que deveria sair, né, que é o caso enfim, os recursos, os médicos, os hospitais de campanha, os medicamentos e tantas outras coisas. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Deputada Carla Zambelli, eu não sei se entendi bem, na sua declaração, né, sobre as ações da Polícia Federal que estariam por vir, eu tive a impressão de que havia ali uma referência a talvez uma hesitação, não sei se hesitação, mas como se a senhora desejasse indicar que agora a Polícia Federal passaria a agir de uma maneira mais operativa, mais diligente do que anteriormente. Houve esse tipo de crítica da sua parte, não sei se crítica, mas de observação de que a Polícia Federal passaria a funcionar melhor daqui para frente, nesse particular e de uma maneira geral? Fios, até agradeço você por me dar a oportunidade de responder. Na entrevista de ontem, e isso vem acontecendo muito aqui em Brasília, a gente vem brincando, e talvez uma brincadeira que não seja das mais felizes, mas existe uma brincadeira de que depois que o ex-ministro deixou, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e que se trocou ali toda a equipe, que passou a haver mais operações. É claro que isso é uma brincadeira, é uma forma de ironizar a saída dele, não necessariamente é uma crítica, até porque a instituição Polícia Federal, para mim, ela é autônoma, né, ela deve ser autônoma, ela é independente nas suas investigações, ela tem um controle externo do Ministério Público e ela não sofre interferência nem do Jair Bolsonaro, do presidente atual, e nem dos ministros. Independente do ministro que estiver ali, a Polícia Federal é a mesma. Então, na verdade, ontem foi em tom de brincadeira que eu ouvi isso, que agora daqui para frente a gente vai ter muitas operações, mas eu acho que mais pelo fato de que as pessoas têm colocado em mim a pecha de ser
a ex-afilhada, né, do ex-ministro Sérgio Moro e tal. Então isso aí foi feito mais num tom de brincadeira. E as pessoas levaram essa brincadeira a sério, e eu te agradeço por poder aqui trazer a verdade dos fatos. Augusto Nunes com a gente, a deputada Carla Zambelli. Augusto. Deputada, é um prazer falar com você. Boa noite. Eu queria perguntar o seguinte, deputada, não é um erro o presidente Bolsonaro comentar a operação, ainda que para elogiar, mesmo que fosse para criticar, então fazer comentários sobre alguma operação da Polícia Federal, levando-se em conta que a Polícia Federal é uma instituição a serviço da União, não é um braço do governo? O que você acha? Ele comentou, Augusto, desculpa, eu estou mal informada. Eu não parabenizou, né? Então. Ele elogiou. Olha, eu acho que elogiar... Nada grave. Assim, qualquer coisa que ele faça hoje em relação aos governadores que estão se opondo a ele, né, e que são pré-candidatos à presidência em 2022, pode ser interpretado de uma forma irônica, alguma coisa assim. Mas eu acho que talvez, eu me colocando no lugar dos policiais, eu talvez gostaria de ouvir um parabéns, né, ou enfim, algum tipo de felicitação por parte do presidente da República ou do chefe maior da nação, enfim. Eu não vejo, desculpa, eu sei que eu sou um pouco suspeita para criticar o Bolsonaro, mas eu não vejo por parte dele um erro nesse sentido muito grave não, Augusto. Ô, deputada, e agora há pouco o ministro Celso de Mello, do Supremo, encaminhou ao procurador-geral Augusto Aras, pediu que o procurador-geral se manifeste sobre uma notícia-crime apresentada pelo PT contra a senhora, não por esse episódio de hoje, da operação contra Wilson Witzel, mas pelo fato de a senhora, segundo o PT, ter tentado interferir na indicação do novo diretor-geral da Polícia Federal, na saída de Maurício Valeixo do cargo, pelas conversas que a senhora manteve na época com o ministro da Justiça, até então ministro Sérgio Moro. Quanto a isso, a essas movimentações da oposição contra a senhora, no pedido a senhora é acusada inclusive de tráfico de influência pelo PT, tráfico de influência e advocacia administrativa, se eu não estou enganado. Quanto a isso, como a senhora reage, deputada? Bom, primeiro eu agradeço ao PT por cada vez me deixar mais conhecida, né? Eles estão fazendo isso não só no STF, mas também tenho aí 4 pedidos de cassação de mandato na Câmara, que o PSOL hoje e o próprio PSL, o meu partido, disse que vai corroborar com novos fatos. Então, agradeço aí o fato deles me deixarem mais conhecida. Mas, sinceramente, Vitor, tenho zero de medo, estou muito tranquila a esse respeito. Primeiro porque esse fato do ministro Celso de Mello pegar essa denúncia e enviar ela à PGR, enviar a denúncia à PGR, é até uma correção de conduta, porque se o PT soubesse de fato fazer denúncias, ele as faria diretamente à PGR. Eu, por exemplo, já fiz algumas denúncias, inclusive contra o ex-presidente Lula, e eu as encaminho diretamente à Procuradoria-Geral da República, que é a responsável por analisar esse tipo de denúncia. Agora, o PT, o PCdoB, o PSOL e outros órgãos, eles têm o modus operandi de mandar isso para o STF, assim como fizeram na semana passada, com o pedido de apreensão do meu celular, do presidente e do vereador Carlos Bolsonaro. Eles mandaram isso para o STF para gerar um fato, porque você quando manda para o STF, e o STF tem que mandar como modus operandi para a PGR analisar, só esse envio já gera um fato, uma notícia dentro da imprensa. Então, na verdade, nada mais é que uma forma de chamar atenção. E tanto aquele primeiro pedido do Randolph para solicitar a apreensão do meu celular, quanto esse segundo pedido de apreensão do celular, quanto esse inquérito da queixa-crime, em todos eles eu estou muito tranquila de que não cometi crime nenhum, me coloco à disposição da justiça e espero que qualquer pessoa, inclusive eu, sejam todas investigadas e que, havendo crime, sejam condenadas. No meu caso, eu estou muito tranquila de que não há crime nenhum e que não serei condenada a nada. Zé Maria, mais uma pergunta, Zé.
Eu achei interessante que a deputada disse que se essa operação da Polícia Federal, né, tivesse contado com a participação dela, chamaria Operação Strume, né, que é o nome que o presidente Jair Bolsonaro se referiu ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Deputada, mas olha, há uma divisão ali na Polícia Federal, sempre há uma divergência entre as duas categorias, né, Interrompeu um pouquinho o sinal do Zé, e bem no momento que o Zé fazia a pergunta. Vou passar depois para a pergunta do Zé. Tá falando. Deu para entender aí, deputada? Eu acho que eu já sabia do que ele estava falando. Ele estava falando da diferença de categorias entre os delegados e os EPAs, né, que são os agentes, os papiloscopistas, enfim, os escrivães. E tem mais uma categoria que acho que eu devo ter me esquecido aí no meio, mas são os EPAs. Eu tive uma briga muito grande com os EPAs no passado, quando eu era ativista. Acho que o Augusto Nunes e talvez até o Zé Maria Trindade tenham acompanhado isso, porque havia uma PEC, número 412, de 2009, em que se buscava a autonomia da Polícia Federal. E eu era favorável a essa autonomia, que nada mais é que dar autonomia à Polícia Federal para que ela maneje melhor o seu orçamento e a sua área administrativa, ou seja, indicação de pessoas para algumas determinadas operações. Então, dando assim, não independência à polícia, ou seja, ela não vai virar um órgão como o Ministério Público, que não tem controle externo, ela continua com controle externo, mas ela fica mais autônoma. Essa PEC, infelizmente, não foi adiante. Ela é uma PEC muito antiga, né, já tem mais de 10 anos, e os EPAs são contrários a essa PEC. E eu fui vítima de 2 processos do presidente da federação, da FENAPF, e também do vice-presidente da FENAPF. Em ambos os processos eu ganhei, obtive êxito, e eu acho que deve ter ficado algum resquício aí de raiva, né? Porque apesar de eu ter achado que uma vez que eu tivesse virado deputada, isso tinha ficado para trás, porque eles me encontraram, me trataram com o maior respeito. Afinal de contas, eu sou um voto a mais para eles hoje em dia, e os ajudei na Previdência, né, da PEC da Previdência, tive todo um carinho de ouvi-los, mas o presidente e o vice-presidente mantêm aí, pelo jeito, algum tipo de restrição à minha pessoa, porque soltaram hoje uma nota dizendo que eu teria contato com a Associação de Delegados da Polícia Federal. Mas a própria Associação de Delegados da Polícia Federal também já soltou uma outra nota, dizendo que não tem nenhuma relação. E quer dizer, infelizmente eu acabei sendo alvo aí, estando no meio entre dois, enfim, não sei como é que se chama isso, Zé, 2 eixos da polícia. Eu acho, para mim, a polícia é uma só, sabe? 2 categorias, EPAs, né? 2 categorias, infelizmente. E assim, dentro por exemplo, da Previdência, as 2 categorias vieram conversar comigo de uma forma igualitária, porque ambas as categorias tiveram algum tipo de diferenciação na Previdência, e eu conversei com ambas. E aí hoje eles aproveitaram o dia, talvez, para poder me dar uma cotovelada, depois que eu ganhei as duas ações que o presidente e o vice-presidente moveram contra mim. Para você que chega agora, estamos ouvindo aqui no Pingos a deputada federal Carla Zambelli. Pergunta agora de Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Deputada Carla Zambelli, uma pergunta, na verdade, sobre o Poder Executivo, né? Mas a senhora é deputada muito próxima do núcleo central do governo. A pergunta é a seguinte: a gestão da epidemia no Brasil, evidentemente, virou um descalabro, né? Quer dizer, os casos de superfaturamento, as controvérsias sobre as medidas restritivas, né? Em várias regiões, nitidamente há um excessivo bloqueio das atividades sociais e econômicas, ou seja, toda a gestão do enfrentamento da epidemia no Brasil está fora do alcance do governo federal, né? Isso, em parte, se deve a uma decisão do Supremo que deu aos estados, aos governadores, praticamente todas as prerrogativas dessa gestão. Evidentemente, na minha opinião, que ainda no curso do enfrentamento da epidemia, o governo federal
Na verdade, essa é a pergunta. Quer dizer, o governo federal está mesmo de mãos atadas? O governo federal não tem mesmo nada a fazer em relação à necessidade de assumir a coordenação, não é intervenção, não, de assumir a coordenação da gestão da epidemia no Brasil, tanto em relação às medidas de isolamento social, quanto em relação às medidas de aplicação das verbas de emergência? Que pergunta difícil, né, Fiuza? Porque, primeiro, que eu não sou uma grande conhecedora da Constituição e das prerrogativas de cada poder. Segundo, que para mim fica um pouco difícil, me coloca numa saia justa, porque isso está sendo palco de uma grande briga entre o STF e o Executivo, né? Algo que a gente tem tentado evitar a todo custo em nome da democracia, em nome da estabilidade, em nome de uma segurança jurídica, mas a gente, em relação à questão econômica, eu acho que o Poder Executivo tem feito tudo o que é possível no sentido de prover tanto empréstimos quanto também ajudas para as pessoas de baixa renda ou aquelas que se endividam ou os desempregados, os autônomos, aqueles também patrões que precisam pagar, né, salário das pessoas, ajuda com o pagamento de salário, uma série de coisas, ou seja, várias medidas que chegam dentro do Executivo e do Legislativo na ordem de 1,7 trilhão de reais, algumas não foram ainda implementadas, mas chegam nessa ordem, para você ter uma ideia da grandeza que é. Mas, assim, de uma certa forma, não adianta você entregar dinheiro, entregar empréstimo, entregar crédito, se você não tiver uma abertura do comércio, né, uma abertura da economia de uma maneira geral, porque a arrecadação também está caindo e dinheiro não dá em árvore, né? Eu tenho a impressão que realmente, por exemplo, o último decreto do presidente em relação às barbearias, academias de ginástica, etc., que poderia gerar alguma coisa de renda para as pessoas, muitos municípios e governadores disseram que simplesmente não vão acatar e pronto, né? A gente está numa situação muito difícil e nós mesmos, eu mesma como deputada cedista da base, me sinto um pouco de braços atados na hora de poder enfrentar isso. Eu acho que o STF deu muito poder aos governadores e o povo vem demonstrando cada vez mais nas ruas, praticamente todos os domingos estão tendo carreatas nos estados, nas cidades, aqui em Brasília, pedindo para que se reabra o comércio, para que a gente possa retomar a nossa vida. É claro que a gente está enfrentando um grande problema, um inimigo invisível, mas em algum momento a gente vai ter que enfrentá-lo, né, Fiuza? Mas eu fico um pouco de mãos atadas para responder a sua pergunta aí em sua plenitude. Não sei se eu consegui te satisfazer com a minha resposta. Augusto, mais uma pergunta. Augusto. Bom, deputada, o que nós estamos vendo é o funcionamento aí em tempo integral da indústria da calamidade pública, né? O sujeito sobra dinheiro, que o Congresso vai liberando dinheiro, o governo tem que dar, por decisão do Supremo, do próprio Congresso. Os prefeitos torcem para que apareça algum caso de coronavírus, porque aí ele decreta estado de calamidade pública, pede a verba e aí pode gastar essa verba sem licitação. Acho que na raiz disso tudo está a compra sem licitação. O Congresso, você, por exemplo, não pode apresentar algum projeto de lei que modifique que acabe com essa facilidade, quer dizer, não pode haver compra sem licitação, a meu ver. Eu acho que tem que mudar a legislação para que sempre haja licitação, que deve se tornar mais ágil, sem que sejam dispensadas, né, cautelas e exigências fundamentais. Por que não se muda essa legislação? Olha, depois que foi votada a lei de calamidade, a lei de calamidade foi votada para uma coisa, para que nós possamos gastar além do teto constitucional
ou seja, o teto constitucional está mantido, né, do gasto normal, mas fora do teto constitucional de todos os outros gastos, o que se refere à Covid ficaria fora do teto constitucional. O que aconteceu foi que os governadores e prefeitos se aproveitaram disso para botar outra lei de calamidade. Por exemplo, no estado de São Paulo, no estado, né, na Assembleia e também na cidade de São Paulo, foram aprovadas leis de calamidade que não dizem respeito somente à Covid. Por exemplo, o governador Dória, isso foi denunciado pelos deputados estaduais de São Paulo, o governador fez uma compra de radares no valor de R$5.900.000 sem licitação. O que isso? Qual é a relação disso com a Covid e qual é a prioridade disso num momento como esse, né? Sinceramente, Augusto, eu não tinha parado para pensar se há alguma lei federal que possa influenciar nesse sentido. Mas, por exemplo, eu apresentei uma lei, a 663 de 2020, que obriga o uso do fundo partidário e eleitoral, os dois fundos, tá? Porque tem lei aí, tem 3 leis, né? Tem uma que não obriga, mas permite o uso desses fundos para a Covid, que é a lei do novo, porque eles realmente não fazem uso desse dinheiro, eles não têm para onde mandar, então eles querem pelo menos poder enviar, né, ao invés de deixar o dinheiro depositado. Tem uma segunda lei, que é do Sanderson, do Rio Grande do Sul, que fala sobre o fundo eleitoral no valor de R$2 bilhões, e tem a minha lei, que tem vários coautores, que fala sobre o fundo de 2 bilhões, mais o fundo partidário de 900 e tralalá milhões, que dá quase 1 bilhão, ou seja, uma somatória de quase 3 bilhões de reais. Esses 3 projetos, eu não estou falando nem do meu, que seja esse outro do novo, por exemplo, que pelo menos autoriza, né, os partidos a colocarem o dinheiro deles de fundo eleitoral, só o eleitoral no caso, eu acho, não tenho certeza se partidário também, para a Covid. Nem esse projeto foi pautado na Câmara. Então, assim, eu fui também comentar uma outra PEC, por exemplo, fui tentar ver se existia a possibilidade de a gente colocar uma PEC limitando o teto no valor, ou seja, limitando o pagamento no momento de Covid no valor do teto, que é de 39 mil. Porque recentemente, a todo momento a gente vê isso, né, Augusto, pessoas do judiciário ganhando 300, 400, 500 milhões. Ontem eu vi uma matéria de R$1.389.000 pagos a um juiz. Inclusive, teve um estado que a primeira-dama, que você falou aí, a mulher do político, né, ganhou em um mês R$189 mil. Isso é recente, Augusto. Então a gente está falando de muito dinheiro e uma PEC como essa não passou. Primeiro, que uma PEC como essa, eu do Legislativo não posso propor que alguém do Judiciário ganhe menos, né? Eu tire dinheiro, tire salário de alguém do Judiciário. Eu só posso legislar sobre o Legislativo, o salário do Legislativo. E dentro do Legislativo não tem ninguém que receba acima do teto. Então, de que adiantaria essa PEC? Eu não tenho nenhuma ideia em relação a essa questão da licitação. A gente teria que talvez barrar a calamidade, mas aí para barrar a calamidade a gente tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, que vai pegar o nosso presidente. Então você vê que tudo está muito emaranhado e as pessoas... O que a gente podia fazer, que eu dei uma ideia, que eu acho que isso sim poderia resolver muitas coisas, é que as compras fossem feitas aqui, de forma central. Eu sou gerente de projetos, né? A última empresa que eu trabalhei era a KPMG, uma das 3 maiores do mundo, e eu era especialista em centralização de atividades. Quando você centraliza uma atividade, você diminui o custo dela. Então, por exemplo, se nós comprássemos aqui em Brasília todos os EPIs, todos os respiradores, todos os medicamentos, quando você tem um valor de compra, uma quantidade de compra muito alta, você consegue reduzir o valor unitário dessa compra. Isso é algo natural, né? É uma questão de oferta e tal. Então, essa foi uma das ideias que eu dei. Mas quem disse que isso pode ser aceito pelos outros deputados e pelos governadores que querem justamente que esse dinheiro chegue lá na ponta, Augusto? Eles querem que o dinheiro chegue na ponta para justamente fazer o que a gente está vendo aí, que é roubar.
Ô, deputada, aí uma última pergunta, já para poder liberar a senhora. Queria falar sobre o ex-ministro Sérgio Moro. O Fiuza mencionou ele agora há pouco. A senhora teve, inclusive, o Sérgio Moro como padrinho de casamento. Não sei como anda a relação agora, mas fato é que o nome do Sérgio Moro é sempre lembrado para a corrida eleitoral de 2022 como um possível candidato à presidência. Sobre isso, qual a opinião da senhora? Seria um bom nome? Seria uma boa candidatura? Não sei como anda a relação com ele, mas, de qualquer maneira, o trabalho dele contra a corrupção sempre é lembrado aí como algo que poderia qualificá-lo para eleição presidencial. A senhora concorda com isso e acharia uma boa possibilidade a candidatura do Moro à presidência, deputada? Olha, Tiago, agora me tornei uma pessoa suspeita para falar do Moro, né? Ele sempre foi meu ídolo. E depois de que tudo isso aconteceu, eu comecei a analisar algumas coisas da vida dele, né? No tocante a Lava Jato e no tocante ao fato dele ter descoberto e condenado a Orcrim, né, a organização criminosa do Partido dos Trabalhadores, esse assunto é intocável. E quando eu digo intocável, porque não foi só feito por ele, né? A gente teve, por exemplo, a condenação do Lula, ela não só foi mantida pelo TRF4, como também aumentaram a pena do Lula. Então, manteve-se essa condenação em outras instâncias. Já foi condenado também no sítio, e também já se manteve a condenação no TRF4, outros tipos de recursos foram julgados por outras instâncias, STJ e STF, e foi mantido. Então, assim, o trabalho dele dentro da Lava Jato, no tocante à organização criminosa do Partido dos Trabalhadores, ele é perfeita. A prisão do Eduardo Cunha E acho que a gente perdeu o sinal. A deputada estava falando justamente sobre o trabalho do Sérgio Moro enquanto juiz. Agora sim, me ligaram, já voltou. Me ligaram. Pode seguir, deputada. O telefone tocou. Sem problema. Então, esse trabalho dele é irretocável. E eu acho que ontem eu até dei um exemplo, falei que se você for parar para analisar, o trabalho dele sempre foi muito focado dentro do PT, né? Ele também condenou algumas pessoas ali do PMDB, mas quando a Polícia Federal, o Ministério Público fizeram aquela lista que veio parar aqui em Brasília, nas mãos do Janot, falando dos partidos participantes da Lava Jato dentro do Congresso, eu lembro que essa lista tinha mais de 200 nomes, o Zé Maria e Augusto Nunes devem se lembrar disso, me corrijam se eu estiver errada, a gente tinha ali praticamente todos os partidos. Eu me lembro até que o PP era o partido mais citado. E a gente não viu dentro da Lava Jato grandes condenações de outras pessoas, outros membros sem foro privilegiado, né, ou seja, que já tivessem perdido o foro privilegiado e que tivessem sido condenados no Petrolão. Será que todos eles continuavam com foro privilegiado? Ou será que o juiz Sérgio Moro acabou ali aliviando alguma coisa para o PSDB e para o DEM, que é que é, na verdade, hoje o partido no qual ele se aproxima, né, o Podemos ali, ou seja, ele tem também um perfil desarmamentista, que a gente foi vendo ao longo do tempo, ou seja, um perfil PSDB ali, meio centro, né, centro-esquerda, talvez. Então, eu acho que talvez ele ganhe esses votos, né, um voto ali do centro-esquerda. Eu acho que PT não votaria nunca nele, claro, PT, PSOL, PCdoB, esse pessoal bem de esquerda não vota, o pessoal da direita também não vota no Moro, mas acho que ele ganha uma parcela ali do centro. Agora, eu realmente sou uma pessoa parcial para falar dele, porque o que ele fez comigo, eu acho que foi bem chato, e acho que por mais que você queira provar um ponto, você não expõe uma afilhada de casamento e uma pessoa que há 1 mês e meio atrás você fazia um discurso no casamento dela dizendo que ela merecia todas as honras e parabenizava pela coragem, etc. Ou seja, amizade e lealdade é algo que não vence, né? Não tem vencimento. Eu acho que gratidão não tem vencimento, lealdade não tem vencimento, e infelizmente o ministro não soube mostrar isso. Mas, enfim, eu tenho tentado manter a cabeça no lugar e procuro não falar muito também do assunto. Augusto, quer falar, Augusto?
Não, eu só queria registrar, bem da verdade, que no caso do Petrolão, os partidos envolvidos foram o PMDB, PT e PP, certo, deputada? Então é natural que haja poucos integrantes do PSDB, já que não participou deste problema. Agora, a Polícia Federal e a Justiça têm agido também com dureza em relação ao PSDB. Sim, estamos aí com Aécio Neves, né? Eles são protegidos pelos vários deputados, né? Prisão do Paulo Preto, eles também não escaparam, não. Tem razão. Eu acho que o PP ficou de fora e eu acho que alguma coisa do PMDB ficou um pouco de fora dentro do que tange o pessoal que não tem foro privilegiado. Mas também a minha crítica, né, Augusto, sempre foi à lista que chegou aqui em Brasília em 2014 e que até hoje a gente não conseguiu ver ninguém preso. O Renan Calheiros é réu há 2 anos. Há pouco tempo o Augusto Aras denunciou o Aécio Neves por alguns crimes aí, acho que na ordem de acho que chegou a ser centenas de milhões de reais, né? Mas a gente não vê a coisa muito andar aqui em Brasília, né, no foro privilegiado. Eu espero que com a condução da Polícia Federal no âmbito da PGR a gente possa começar a ver essas operações andarem. Ok, quero agradecer muito aqui a presença da deputada Carla Zambelli, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is, uma entrevista exclusiva. Obrigado, viu, deputada, pela presença. Foi um prazer ouvi-la. Boa noite. Muito obrigada, eu que agradeço, Vitor. Um abraço, Augusto, Zé Maria. Um beijo de sempre e um prazer participar com o FIUSA pela primeira vez. Um grande abraço.